Fala galera, beleza? Hoje eu vou dar uma dica clínica pra vocês, super bacana, que vai ajudar vocês no seu consultório, principalmente você que tem dificuldade em dar torque vestibular. Depois da vinheta. Quando que a gente precisa muitas vezes de um torque vestibular no arco retangular? Muitas vezes os maiores casos de necessidade de torque é em casos de extração de premolares, que nós estamos fazendo a retração e a gente tem que dar um torque para segurar a tendência de inclinação lingual dos incisivos, que a gente chama de torque resistente, porque ele está resistindo à tendência de lingualização que os incisivos têm durante o processo de retração. Porém, tem um outro efeito que ocorre muitas vezes quando a gente está fazendo a retração dos incisivos. Eu vou falar só da maxila. Imaginem a maxila para facilitar, senão começa a falar maxila, mandíbula, maxila, mandíbula, mandíbula, maxila e aí começa a misturar na cabeça. Só na maxila. Vamos supor, extraí dois premolares superiores e estou fazendo a retração. Retração, incisivo começa a lingualizar e extruir. Por isso que muitas vezes na extração a gente tem um aumento do overbite. O que acontece? Olha do lado e você vai ver que o arco nesse paciente fez isso. Olha o arco, tá? O arco de aço, 19 por 25, 18 por 25, sua preferência. Retangular, que ele tá assim. Se você olhar de lado, assim, se fizer aquela foto bonita lateral, vai estar assim. E aí o que significa? O incisivo lingualizou e extruiu. O que você vai fazer para corrigir? Dá torque vestibular? Não dá torque vestibular nessa hora. Não dá torque vestibular. Se o incisivo extruiu, além de lingualizar, você vai fazer uma coisa muito mais fácil que o torque. Você vai fazer o quê? Acentuar a curva de Spee. Para fazer o quê? Um efeito para corrigir esse arco que ficou com a curva de Spee invertida aqui nessa situação. Então você vai ver que ele tá com a curva de Spee invertida, o arco, quando você olha o fio de aço na lateral. Então você vai acentuar a curva de Spee do arco superior. Quando a gente acentua a curva de Spee do arco superior, a ponta do arco que estava neutra, porque você não tinha dado torque nenhum, a hora que você faz a acentuação, você cria um torque vestibular automático. Você não tem que fazer nada. Só de você acentuar. Na hora que você acentua a curva de Spee do arco superior, você automaticamente cria um torque vestibular. E com isso, você corrige as duas coisas que estão acontecendo. A extrusão dos incisivos, que nesse caso foi desenfreada, desnecessária, e a tendência de lingualização. Porém, muito importante, quando a gente faz a reversão da curva de Spee, a gente não cria só um torque nos incisivos. A gente acaba criando um torque nos posteriores. É muito comum. Então você tem que conferir se no arco, na hora que você criou o arco retangular com a acentuação da curva, se você não acabou dando um torque vestibular no posterior também. Então, se isso acontecer, você tem que corrigir e dar um torque lingual, tá? Na região posterior, para eliminar, para neutralizar aquele torque que acabou acontecendo vestibular toda vez que a gente dá uma acentuação da curva de Spee ou na inferior à reversão, mas é só virar de ponta cabeça. Confere, toda vez que você quer um torque vestibular, se você faz a acentuação da curva de Spee no arco superior, você tem esse torque automaticamente. Então, se você está instruindo os incisivos, você mata dois coelhos com uma dobra só. Quer saber mais sobre isso? Tá no livro Straight Wire, O Aparelho e o Conceito, do Dr. Lawrence Andrews. Dá uma conferida, tem nas bibliotecas de todas as universidades esse livro, e você pode achar com muita facilidade. Tá bem? Lucas, antes de ir, por favor, antes de ir, responde uma coisa. E se eu quero só reverter ou acentuar a curva de Spee num fio retangular e não quero torque? Você falou que dá torque. Toda vez que eu faço, então eu tenho torque vestibular. E se eu não quiser? Excelente pergunta. Se você não quiser, da mesma forma que no posterior, você tem que cancelar esse torque vestibular, dando um torque neutro. E aí, jump off the cat. Se você já sabe que você não quer um torque vestibular na hora de reverter a curva de Spee, o jump off the cat é o seguinte: dá o torque lingual antes de fazer a reversão da curva. Então você tá com o fio plano, você vai dar todo o torque lingual que você precisa, ele vai ficar todo um torque lingual, no caso se for o superior, e aí você faz a acentuação da curva de Spee e ele vai terminar com um torque neutro porque você colocou um torque lingual antes. Essa foi boa, né? E agora sim, bem-vindo ao meu canal. Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Se inscreve no canal, vai agora, para e se inscreve no canal. Não inscreveu ainda? Poxa, e até mais.